contra a barbárie. Esse é o slogan. Educação contra a barbárie. Então, o nosso ACC precisa fortalecer essas manifestações. Nós somos 36 mil estudantes da graduação, 36 mil. Desses 36 mil, 1/3 está com seríssimas dificuldades, muita dificuldade, de comer, de dormir, de se cuidar, de ter como manter a sua vida. 1/3 que precisa do auxílio, precisa da bolsa. E os cortes orçamentários estão inviabilizando as universidades, os institutos federais, os Cefet, os colégios de aplicação. Então, meus queridos, é extremamente importante que a gente comece o dia de hoje registrando, porque isso é fato, isso não é coisa da cabeça da professora ou da equipe que está aqui, com seus mestrandos, com seus doutorandos. Eu estou vendo aqui a Thaís, a Dalva, o povo que está estudando na pós-graduação, estou vendo aqui os alunos da graduação, estou vendo aqui as equipes de apoio, estou vendo aqui o NEPA. Nós não podemos iniciar achando que está tudo normal, e que é assim mesmo, e naturalizar isso, e ocultar isso, e silenciar sobre isso, e inverter onde está a razão última disso tudo. Não está no vírus. A razão última de tudo isso é a economia política. É o que a humanidade construiu como modo de produção, e esse modo de produção é o capitalismo. A gente compreende isso e bota ao fim, assim como aqueles que lutaram contra o escravismo, compreenderam que aquilo não podia continuar e lutarem e deram a sua vida contra o regime colonial, contra o escravismo. Agora nós estamos tendo que dar a nossa parcela de contribuição para a humanidade. Contra o colonialismo, contra o escravismo, contra o capitalismo, contra o imperialismo e tudo que o acimenta, porque tem cimento ali que segura isso. E são todas essas atitudes, esses valores burgueses, a meritocracia, é o machismo, é o patriarcado, é a xenofobia. Tudo isso alicerça, tudo isso assegura o modo de produção capitalista. São as religiões, em especial as neopentecostais, que estão simplesmente passo a passo com o modo de produção capitalista, defendendo empresariamento, defendendo que nós temos que dobrar os joelhos e esperar que caia do céu a solução das coisas. E não é assim. Tenhamos todos nós a nossa fé, tenhamos todos nós as nossas religiões, mas que elas sejam da nossa vida privada e não da nossa vida pública. Isso é fundamental compreender. E eu quero terminar essa introdução ao agradecer a Lomanto, que vai com certeza nos dar uma aula brilhante, dar os seguintes avisos. Primeiro aviso, vai ter um seminário da UFBA, do ACC. Eu já passei para vocês as orientações. Qual é a nossa orientação? Todos do ACC, os 20, mais o NEPA, mais o GPEC, apresentando trabalho, mesmo que seja uma resenha de um livro. Pega um livro, lê o livro, faz uma resenha e vai para o seminário para discutir publicamente com aquele autor. Todos têm que fazer isso, porque isso desenvolve o cérebro humano. A barbárie avança pela ignorância. Então, sejamos capazes, nós chegamos aonde muitos não chegaram. Então, essa é a primeira, o informe com orientação. Leiam o que é o seminário, leiam qual é a orientação e façam a tarefa. Você me pediu que cada um de nós fizesse um pequeno trabalho e apresentasse no seminário. Se inscreve no seminário. Deixa que eles digam que teu trabalho não está bom.
Mas o que não pode acontecer é eu dizer, meus alunos não apresentaram trabalho. Isso não pode acontecer. Porque vocês estão no olho do furacão. Vocês têm uma responsabilidade enorme. Eu falei para vocês, 7 mil entraram, 120 mil ficaram de fora. Temos que cumprir a nossa parte. O segundo informe, a Escola Nacional Florestan Fernandes abriu um curso fenomenal sobre história da reforma agrária no mundo. Eles vão tratar no curso sobre os tipos de reforma agrária, a reforma agrária clássica, a reformista, a radical, a reforma de libertação nacional, a reforma agrária popular, a reforma agrária socialista e o debate contemporâneo da reforma agrária. Portanto, eu mandei para vocês, se inscrevam, façam esses cursos, dominem esse conhecimento. Uma coisa é um médico que não sabe de onde vem a comida porque provoca câncer. Outra coisa é um médico formado sabendo o que significam os agrotóxicos. Uma coisa é um advogado, um homem do direito, um jurista, que não tem nem ideia de onde vem a alimentação que vai para a mesa dele. Outra coisa é quem sabe e vai para a raiz da história da humanidade para explicar porque tem a propriedade privada e porque isso está destruindo a humanidade. Então, meus queridos, façam esse curso. Está no período de inscrição, já passei tudo para vocês ali. Terceiro informe. Terceiro. Nós estamos no meio da JURA, no meio da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária. Peguem a programação, participem da programação, deem força para a programação. Nós estamos no dia 3 hoje com o Lomanto, no dia 10 tem a oficina Terra para Quê, no dia 17 a transição agroecológica, no dia 24 a oficina de agroecologia, no dia 31 a agroecologia na cidade no campo, vai ter também a presença de uma médica que trabalha com os produtos fitoterápicos. Nós vamos ter no dia 7 a oficina de educação popular, no dia 14, comida saudável na mesa e no campo, com a nossa querida Justina, que é da comunidade do Calabar, e assim por diante. Peguem a programação, por favor, olhem a programação e participem, porque ela é muito rica, muito rica. O outro informe é que nós, ao fazer o projeto, ao encaminhar o projeto, solicitamos um recurso. Esse recurso saiu, e esse recurso é para aplicar junto com o NEPA, nas ações, nas áreas de reforma agrária, onde estão sendo produzidos os produtos alimentícios, que vêm para a universidade para abastecer nossa mesa sem agrotóxico. Então, Fernando, nós temos que fazer uma reunião para ver direitinho como é que nós vamos aplicar. Esse recurso é irrisório, é R$ 1.500, mas no meio da pandemia, onde todo mundo está morrendo de fome, não tem dinheiro, ele é uma quantia significativa. A bolsa da monitoria não saiu ainda, mas a gente almeja também que essa bolsa da monitoria, nós temos uma bolsa só para uma monitora, ela saia. Thaís, chama a Alba é nossa monitora aqui. Então, meus queridos, eu botei no chat ali o que seriam os avisos importantes, anotem, registrem. Falei sobre o seminário do ACC, que todos têm que apresentar trabalho. Falei da Feira Agroecológica, que está retomando a Feira Agroecológica. A Alba vai explicar como é isso, como é que a gente está adquirindo alimentos que vêm de áreas de reforma agrária. Falei sobre a programação da JURA, vai ter o lançamento do boletim, o GPEC está terminando o boletim está fantástico, tem texto do João Pedro Stedley, tem tese de doutorado, tem coisas fantásticas.
Falei sobre o curso da Escola Nacional Florestan Fernandes e falei sobre os recursos. Recursos. Então, anotem isso, porque vocês são responsáveis, junto comigo, por tudo isso. Lomanto, eu agradeço muito a tua disposição como doutorando. Celi, Fernando, acho que tem uma dúvida, que ele levantou a mão. Ele vai falar agora. Assim Professora. Então, só agradecer, Lomanto. Obrigado, Thaís, muito obrigado. Nalva, Nepa, obrigado. E eu vou passar a palavra para Fernando. Depois, então, Thaís assume aí o comando. Oi, Pro. Dei uma olhada no seminário da CCS. Achei muito interessante. E aí eu já tinha até conversado com umas 2 colegas aqui da turma, e porque nas orientações do seminário permite que tenha coautoria. Aí a minha pergunta é se a gente pode fazer em trio o resumo, o relato de experiência. Trio, quarteto, quinteto, sexteto, como vocês acharem melhor. Mas o importante é que vocês marquem presença. Todo o ACC, todos, os 20. Então, se nós tivermos, por exemplo, 4 grupos de 5, ótimo. Se tiver duplas, se tiver individual, o importante é que vocês ocupem esse espaço, levem as ideias de vocês e participem, fortalecendo a universidade pública, dando a conhecer, mas o que é mesmo que esse grupo faz? O que é mesmo que esse grupo estuda? Valeu, Fernando! Me ajuda aí, me ajuda. Puxa os meninos aí, vamos adiante. Certo, professora. Tá tudo no plano das ideias ainda, né? Mas a gente estava pensando, eu assisti uma live recentemente que falava um pouco de como a atenção primária em saúde tem atuado frente à pandemia. E a gente viu a importância que o MST está tendo no combate à fome, porque através de ações solidárias com agentes educacionais em saúde, eles estão solidariamente construindo um projeto para evitar que a fome aconteça, para evitar a fome em alguns contextos de muita vulnerabilidade social. E aí ainda eu estava discutindo com as colegas sobre a gente desenvolver um trabalho sobre isso, sobre a importância do trabalho do MST nas ações de atenção primária em saúde no contexto da pandemia. Então esse é o nosso objetivo. E nós vamos ter aí a oportunidade, entendeu, com a nossa médica que vai vir, que foi uma aluna da CC, que se formou na UFBA, que trabalha com o MST, ela vai nos ajudar a pensar sobre isso. Muito bem, Thaís, vamos lá que o tempo urge. Entra o professor Lomanto? Pode entrar. Entra, Lomanto. A palavra é tua. Obrigado, professora Celi. Boa noite a todos e todas. É um prazer. Quem tem prazer de estar aqui hoje sou eu. Dividir, entendeu, essas horas da noite com vocês. Mas antes de começar a conversa nossa, eu queria saudar, entendeu, a turma que ajuda a fazer a ACC funcionar. Queria agradecer a Celidalva, a Thaís, a Alba, a Vivian, o pessoal do NEPA e a vocês, porque essa é uma disciplina interessante. A universidade ela precisa fazer uma leitura fora das caixinhas dela. E essa é uma oportunidade que a gente tem de ver um outro lado. Você pega, Fernando puxou uma coisa interessante que eu vou tentar, inclusive, abordar mais para frente. Quando a gente for falar da agroecologia, a partir da história da agricultura, entendeu? Nesses últimos 12, 15 mil anos. Que é a questão da comida. Hoje no Brasil a gente está vendo a fome, mas a fome ela vem pela política social, ela tem DNA. Essa fome que está aí, entendeu? Ela é representada por Bolsonaro, mas é um modelo, isso a gente tem que ter clareza, é um modelo, entendeu? Que parte da sociedade escolheu, 39% da população colocou no poder, entendeu? E que essa é uma lógica. Para vocês terem a dimensão,
o que se produz de alimento no Brasil hoje, só a perda, só a perda, isso não é falado por mim, não, é quem trabalha dentro do agronegócio, só a perda alimentaria, entendeu? Boa parte da população que está com fome na América Latina, não é no Brasil. Eles têm, inclusive, esse número. A perda chega a próximo a 10% do que é produzido. Então, mas eu não vou entrar, porque só isso é o motivo de uma aula. E a discussão nossa hoje é a gente fazer um passeio na história. E quem gosta de história, talvez vá se ver nessa realidade. E na próxima aula nós vamos falar sobre a transição agroecológica. E aí eu gostaria de vocês que estão aí, botem no chat de onde vocês são, porque na próxima aula, quando eu for falar da transição, eu posso inclusive me referir, entendeu? Para a região de Sequeiro, para Caatinga, para Mata Atlântica, para o Cerrado, à medida que eu for fazer na próxima apresentação. Vai me ajudar. Mas pode passar, Thaís. Essa é uma atividade que é da atividade complementar, mas também é uma atividade da Jura. E isso é importante a gente delimitar esse território. É a jornada universitária em defesa da reforma agrária. Em um país desigual, num país que terra não é problema, muito pelo contrário. O que tem, sim, é uma gama muito pequena de estrutura quase que colonial, dono de vastíssimas extensões de terra. E à medida que eu for falando, eu vou mostrando isso para vocês. A outra coisa que eu queria ressaltar, a professora já falou, pode deixar aí, Thaís, que é o momento que a gente vive. A juventude ela precisa acordar para o momento que a gente vive. A gente está vivendo um momento maluco. Esse lance que a professora conversou do menino do Paraná, ele foi aluno de um colega nosso, professor Alex, que hoje é professor na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, foi professor desse jovem. Um rapaz que era envolvido com tudo, militante, e o ódio, entendeu? Fez, entendeu? Um crime bárbaro, botaram fogo com o menino dentro, no carro com o menino dentro. Isso entendeu? A gente está chegando. Eu acredito que daqui a 50, 80 anos, 100 anos, os netos de vocês vão perguntar o que é que meu pai e meu avô fizeram nesse momento. Porque o que está acontecendo não é mais só responsabilidade de liderança, de partido, de sindicato, não. É da sociedade. Beth falou isso. Olha, pegou um, não é meu, pegou o segundo, quando viu, entendeu? Foi você que foi junto. E isso vai acontecer. Mas vamos para a nossa aula, que é importante. Hoje eu vou falar um pouco da história da agricultura, os aspectos históricos, filosóficos, a evolução da agricultura a partir do modo de vida e de produção, não só no mundo, mas também no Brasil. A gente vai dar uma pincelada, até chegar na agroecologia. E na próxima aula, pode passar, Thaís, nós vamos fazer a leitura daquilo que se chama hoje de transição agroecológica. Pode passar, Thaís. Eu faço duas indagações, entendeu? Para a gente adiantar, para agilizar. Que caminhos vamos tomar para discutir esses conteúdos da história, que eu possa discutir, entendeu? O modo de vida e modo de produção. Eu aí vou fazer um pequeno passeio na história da humanidade, buscando os aspectos históricos, filosóficos, da evolução da agricultura e da relação homem-natureza, porque isso é importante, considerando o modo de vida e de produção. Lembrando que o modo de produção, eu vou tentar mostrar isso à medida que a gente vai evoluindo, que é a maneira que a sociedade produz seus bens e serviços, como utiliza e como distribui, que isso é que é importante. Esses bens e serviços, como utiliza e como distribui. Ou seja, o modo de produção, a gente vai fazer uma leitura a partir das forças produtivas, das relações de produção, a partir de cada período histórico desse. Ou seja, vinculando a questão da agricultura. Pode passar, Thaís? Eu coloco essa espiral, eu gosto muito dessa espiral. Ela mostra o processo de formação e de evolução que nós passamos nesse planeta Terra, que deveria se chamar planeta Água. Olha, aí tem dois tracinhos na parte final das eras e éons da história geológica da Terra. Mais precisamente, no período, esses dois
esses dois tracinhos. Ó, nos quase 5 bilhões de anos, esses são dois períodos marcantes. O primeiro, que é aquele da entrada do Homo sapiens no seu processo de evolução. E essa um pouco mais atrás, com 4 milhões de anos, eu vou mostrar na próxima figura, é o início dos hominídeos. A professora Márcia e o professor, eu me esqueci o nome do outro rapaz, estão preparando o trabalho aí para ser apresentado a pedido da professora Celi. Ela vai detalhar mais isso, como surgiram os Homo habilis, o Erectus, até chegar na nossa espécie, Homo sapiens, a sei lá. Hoje, isso todo dia tem um número. Eles vão explicar, eu não vou me detalhar nisso. O próximo, Thaís. E aí, eu vou tentar fazer minha discussão hoje com vocês, mostrar para vocês, a partir desse quadro. Ou seja, na pré-história, história antiga, a história antiga e a parte que vai para o feudalismo, o colonialismo, o capitalismo, mas algumas datas eu queria chamar a atenção de vocês. A primeira, na parte da pré-história, os dois momentos que se dividiram, no Paleolítico, no Mesolítico e no Neolítico. O que quer dizer Neolítico? Neo, entendeu de novo, lítico de pedra. Ou seja, é naquele momento em que a história e os historiadores colocam como a Idade das Pedras. Ou seja, foi quando os hominídeos conseguiram dominar artefatos que facilitaram o seu modo de vida e também o modo de produção. E aí tem um momento específico que ele é muito determinante, importante para a gente, que é a parte da escrita. Por que é que eu faço esse gráfico para a gente ter uma noção? Existe registro firme e consistente que há 15 mil anos, ou seja, antes de Cristo, no Paleolítico, você já tem civilizações, grupos humanos fazendo agricultura. Ela vai evoluir e vai evoluindo para a Idade Antiga, os metais, e eu vou mostrar isso para vocês, até, entendeu, chegar nesse período que eu vou deter mais tempo, que é a parte do feudalismo, do colonialismo, e aí no colonialismo nós vamos dar um exemplo específico do Brasil, até o período mais recente, a partir da Revolução Francesa, com as datas embaixo, quando a agricultura sofre uma grande revolução, que é aquilo que a gente chama a segunda e a terceira revolução agrícola. E que base teórica tinha, a gente vai ter aí os filósofos, a exemplo do período da Idade da Razão, que você tinha Sócrates, Platão, Aristóteles, que discutiram e mostraram algumas coisas da agricultura. Nós temos no período do feudalismo, na Idade Média, tudo baseado na fé. Ou seja, tudo que se trabalhava a nível de ciência, da produção, tinha, entendeu, no refinamento, a fé como o ponto de partida. E Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino eram as referências. Até chegar na Idade da Razão, de novo, com Galileu, Copérnico, Descartes, e aí a formulação de uma nova era. Até chegar, entendeu, no período da existência, onde grandes filósofos contribuíram, entendeu, para o avanço. E esse período da existência você vai ter Hegel, Marx, Freud. O Marx tem um texto que todos nós devemos ler, que foi feito Marx e Hegel, que é a acumulação primitiva. E assim, a acumulação primitiva no mundo do capital. Vai explicar muito daquilo que a gente vai conversar aqui hoje. Próximo, Thaís. Como eu já me referi, o início é tudo no Paleolítico. Ou seja, com os hominídeos, esses hominídeos que conseguiram dominar, entendeu, a tecnologia do fogo. Esse danado que a gente é conhecido como o Homo erectus, ele conseguiu fazer pode passar, Thaís, um avanço gigantesco. De forma pejorativa, ainda alguns trabalham com ciência, chamam os homens da caverna. Quando, na verdade, esses hominídeos, eles já conseguiam desenvolver uma série de atividades e tinham um modo de produção muito interessante. O próximo. Isso eu me refiro sempre antes da última glaciação. É um período da evolução humana
aonde algumas alternativas surgiram a partir do processo de evolução. A primeira, a questão do homem andar ereto. A outra, a mão prensora, o polegar. Isso desenvolve, entendeu? Uma série de... vai, no processo de evolução, desenvolver algumas características que são importantes para essa facilidade de manusear esses instrumentos. E até o desenvolvimento dos códigos de comunicação que a fala. Aí o modo de vida desse povo, ele era nômade, era deslocamento constante à procura de comida, seja pela caça, pela coleta. E a grande marca desse período realmente é a conquista do fogo. Eu não vou adentrar nisso, e aí eu recomendo que a professora Márcia, com o colega, vão fazer uma leitura mais detalhada desse período. As tecnologias que eles conseguiram implementar foi as pedras lascadas, arco e flecha. E uma produção riquíssima, porque a gente sempre fala como o homem da caverna, mas eles tiveram uma produção de pintura rupestre espetacular. E o Brasil tem dezenas de lugares onde a gente pode ver isso. Na Chapada Diamantina, na Serra das Confusões, na Serra da Capivara. Mas tem um detalhe interessante. O homem depende totalmente da natureza. Próximo. Aí, alguns exemplos daquilo que eu me referi. Olha a beleza dessa pintura da capivara. Isso é no sul do Piauí, um desenho feito que tem aproximadamente, inclusive já tem registro lá que a professora Pion constatou de 30 mil anos. Próximo. Você sai desse período da pedra lascada e no Neolítico, vá ao próximo, que é o Neolítico, Neo de pedra. A temperatura já caiu, o clima já se tornou mais ameno, já tinham sido extintos aqueles grandes animais, e o homem começa a desenvolver técnicas de domínio sobre a natureza. Todos esses materiais que vocês estão vendo aí são aperfeiçoamento de utensílios que esses hominídeos, e já tem, aí você já tem a espécie Homo sapiens fazendo e desenvolvendo lâminas cortantes, enxada, barros para panela de barro, pote de barro, jarra, para facilitar, ou seja, os meios de vida desses agrupamentos. O próximo. Nesse mesmo período, o homem se dedicou à domesticação de animais e plantas. Aí já é um avanço gigantesco na agricultura. O homem começa a melhorar as habitações, não ficam mais nas cavernas somente, e começam a fazer casa a partir, o local, abrigos para as intempéries, a partir daquilo que é fornecido pela natureza. E aí vem uma coisa interessante, se tem alimento, tem casa, começam a se formar as trans, tribos e aldeia. É o momento que boa parte dessa população no mundo deixa de ser nômade, mas não impede de continuar andando. Isso você vai ver. É um período que, quando sai da África, que eles dominam praticamente todos os continentes. O próximo. E aí vem uma coisa interessante. Nesse período, as tarefas agrícolas começam a ser divididas. E aí muda, conforme o processo civilizatório, aquilo que eu falei há pouco. Ou seja, vai, entendeu? Existir e vão produzir, entendeu? O modo de produção. Ou seja, é a partir daí que os homens começam a dividir realmente o fruto do trabalho. Mas com um detalhe: não existia nesse período o dono da terra. A terra era coletiva, a produção, entendeu? Era literalmente dividida com todos eles. Não existia a propriedade da terra. A relação da produção era pela amizade, com a ajuda de todos, baseado, entendeu? Na propriedade coletiva. Você não tinha Estado, você tinha, no máximo, clãs. E os homens, nesse período, pouco adiante, começa, entendeu? A um outro processo, que é de dominar os outros. Pode passar mais um. Essa é considerada, entendeu? A Revolução Neolítica, onde o homem produtor ele deixa de depender só da natureza para caça, pesca e coleta. Ou seja, ele inicia um processo de controle da natureza.
mas num processo super interessante, que é nisso que um pouco a agroecologia vai estudar e vai se basear. O próximo. E eu vou mostrar isso mais à frente. O que é determinante para a gente entender que esse período, que a gente se remota a 12, 15 mil anos atrás, hoje existem povos que vivem desse mesmo jeito. Os índios da Amazônia, os povos da Indonésia, Índia, Papua, Nova Guiné. Ou seja, eles vivem com esse modo de produção. O problema é que o homem culto, ocidentalizado, ele não consegue ver, entendeu? O bem viver, a felicidade que vivem esses povos, sem doença, com uma forma de vida, entendeu? Muito mais comunitária. E a tendência nossa, e aí é interessante, passa o próximo slide, por favor, Thaís, é de exterminar. Vai ter logo um que vai querer dominar pela fé. Aí vem os evangelizadores. E junto com ele leva as doenças. E esses povos que vivem aí há 15, 20 mil anos, 30 mil anos, eles praticamente são extintos a partir das doenças que a gente leva para ele. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que isso fique determinante para todos que estão me ouvindo, que é o modo de vida e produção. Ou seja, eles vivem na floresta, sem dono de terra, através de uma mistura de agricultura, caça, coleta e pesca. Plantam a mandioca, entendeu? Quando a mandioca é extraída, eles vão para uma área de junto, fazem pousio, descansam, cultivam, usam seus alimentos, seus medicamentos e usam a vegetação e outros instrumentos para construir casas e objetos do cotidiano. Aí eu deixo uma pergunta. Será que esse modo feliz de viver, entendeu? A necessidade, e o que a gente ouve, inclusive, dos bolsonaristas, que esses povos são prevenidos porque não têm um celular. Como se isso fosse fazer uma grande diferença no meio da floresta amazônica ou lá nas florestas equatoriais da Nova Guiné, fosse fazer alguma diferença. Ou seja, o modelo nosso hoje, capitalista, ele não consegue ver a beleza de um povo desse, entendeu? Com a cultura armazenada que a gente, às vezes, não vai ter nem oportunidade de ver. Porque a gente já chega exterminando. A próxima. Pode passar, são alguns slides. Aí. Essa, na primeira fase, filosoficamente a gente falando, é a primeira parte de coleta. O pensamento ele é regido por entidades sobrenaturais. O critério da verdade é da autoridade, é da opinião dos mais velhos, dos observadores, que se sentam em volta do seu espaço para conversar e passar essas experiências de um para outro. É o que na filosofia a gente chama de cosmologia. A busca do conhecimento é pela observação, pelo domínio da natureza, que sempre começa com a magia. Ou seja, é observando e aí eles vão dando os passos na construção do seu processo civilizatório. Próximo. Aí nós vamos entrar, e eu vou tentar ser mais breve, na história antiga, que vai de 4.000 anos a 4.000, a essa data que para mim é marcante, que é 476 depois de Cristo. É quando começa aquilo que a gente chama a imposição de Constantino da nova forma de pensar o mundo a partir da religião cristã. Ou seja, é quando o imperador de Roma diz, a partir de agora, entendeu, nós vamos ser cristão. E agora vamos ter padrão, regra, e estabeleceu uma série de valores que eles vão ser determinantes nos próximos 1000 anos, a partir de 1476. É onde a gente vai viver, entendeu, o período dos mais difíceis que a humanidade já passou. Mas existem civilizações no mundo, e o que eu queria mostrar para vocês, que eles conseguiram evoluir com a agricultura. Próximo. Antes de falar dessas civilizações, eu queria mostrar para vocês, isso aí é o mapa do mundo, e isso é importante a gente ver, está muito pequeno, mas vocês vão ficar com esses slides. São os grandes centros de origem e extensão daquilo que a gente costuma chamar da Revolução Neolítica. Esses povos que eu me referi, em todos os continentes,
eles cultivaram e eles selecionaram, eles domesticaram tanto plantas quanto animais. No continente africano, a gente, quando fala em agricultura, a gente primeiramente pensa no Egito e na outra civilização junto do Egito. Mas em toda a África, se você pegar o sorgo, o milheto, o inhame, a ervilha, o arroz africano, ele teve por toda a África. Se você pegar na América do Sul, o algodão, a batata doce, a batata que o inglês tirou daqui e chama batata inglesa, quando na verdade ela é toda dos Andes peruanos. Se você pegar na América Central, a quinoa, em cima a batata oca, se você pegar lá em cima no México, o cacau, a abóbora, o feijão, o peru, que a gente gosta muito no Natal. E por todo o continente, populações tradicionais desenvolveram esse processo de revolução da domesticação. Aí você vai ver, também teve na África, na Ásia Central, a parte da cabra, carneiro, porco, ou seja, esses povos nos deixaram um legado gigantesco. Para vocês terem uma noção, se você chegar hoje no Peru, você vai ter mais de 2.000 espécies de batatas. Milho são centenas. A agricultura, aí eu vou chegar mais à frente. O que é que fez a agricultura chamada Revolução Verde a partir dessas dezenas, centenas de espécies? Mas eu queria que vocês mostrassem, vissem esse mapa, como ele é importante para a agricultura na sua história. Próximo. Ô, Raul, e as civilizações? Vamos começar pelas americanas. Passa mais um, 10. É riquíssima. O Brasil, nós tínhamos... Volta. Volte. Aí. Vá. Aí. O Brasil, ele também, pelos seus povos originais, nos deixaram uma riqueza espetacular. É que a gente não consegue, entendeu? Se você pegar a quantidade de frutas que nós temos, que a Mata Atlântica, a Caatinga, nos propicia, ela é gigantesca. Ela vai ser determinante, por isso que eu não vou falar muito, para a agroecologia. Mas tem 3 povos que eles se sobressaem pela tecnologia. No Peru e naquela região de toda a Cordilheira dos Andes, os Incas. Na América Central, tanto os Maia quanto os Astecas, eles fizeram verdadeiras revoluções a nível de produção. E eu quero mostrar para vocês, mas fazendo o vínculo também com o modo de produção e o modo de vida desses povos. Nos nossos povos, no povo do Brasil, ele é muito próximo daquele primeiro estágio que a gente mostrou. É um modo comunista antigo de se viver. Sem dono de terra e com um modo de produção distribuído pela família, com clãs, com tribos. Mas com esses povos que eu me refiro, não. Eles já tinham formatação de cidade e estado. Vamos ao próximo. Aí eu trago algumas, muito rapidamente, que se eu for me detalhar, eles são muito ricos, esses povos. Os Incas, eles evoluíram em tecnologia que até hoje, quem estuda hidráulica, irrigação e drenagem, vai estudar isso lá. Isso, por exemplo, que vocês veem esses buracos na espécie de sinfão, nada mais é do que os incas canalizavam a água do degelo dos Andes. Esse cara que está aí com o braço aberto sou eu, bem novinho, há muitos anos atrás. Essas águas, elas vêm por baixo por um canal, enche, sai e irriga áreas expressivas de terra. E assim, eles cultivaram milho, batata, isso na área mais próxima do mar. Nas áreas de ladeira, e os Andes são os Andes, eles fizeram um patamar que são coisas belíssimas e que funcionam até hoje. Muito do que se trabalha com agroecologia, quando o pessoal busca intensificar, que aí eu vou mostrar mais à frente para vocês, eles veem nesses povos essa condição. O próximo, Thaís. Os astecas foram também povos da América Latina, ou na região do México, fantástico.
eles tinham áreas muito grandes inundadas. Eles conseguiram fazer, e até hoje, o pessoal que estuda agroecologia busca nas chinapas uma forma de produzir de forma agroecológica. Eles pegam a área inundada e plantam no meio. Ou seja, eles têm produção o tempo todo extremamente diversificada. Ou seja, eles conseguiram evoluir em termos da produção da agricultura. Mas dentro da sua formação, do seu modo de vida, e no próximo eu vou mostrar, no próximo slide, o próximo, vocês vão ver, ele já tem a formação de cidade-estado. Aí já existe um modo de produção distinto. É um modo de produção onde você tinha uma clã, onde você tinha uma burocracia de sacerdotes, você tinha um imperador. Aí tanto o Inca como o Azteca, quanto os Maias, tinham esse sistema muito parecido. Você tinha os camponeses que faziam o trabalho, era obrigatório, tanto a produção na agrícola, como os camponeses também trabalhavam, quando necessário, na guerra. Ou seja, eles eram agricultores, mas guerreiros. E nisso os maias foram impecáveis. Os monumentos, e se você pegar, eles, à medida que trabalhavam, eles também recebiam do Estado, mas mantinham uma elite, entendeu, que fazia o que queria. Isso é interessante, porque tem pequenas diferenças entre os maias, Inca e Azteca, mas aí você já vê um Estado com uma burocracia funcionando, aonde você tem a exploração do homem pelo homem e do homem na terra. O próximo. Na Idade Antiga, nas civilizações africanas, você tem duas civilizações quase que em choque, mas que é a mesma coisa na América Latina. Como nós tínhamos os nossos povos originais, na África também tinha. Você tinha reinos, aí, inclusive, com o mesmo formato. Agora, mais acima, no próximo, você teve um exemplo da civilização da base, na margem do Nilo, que é a civilização egípcia e a civilização núbia, que eles tiveram grande avanço tecnológico na agricultura. Não é só de fazer pirâmide, principalmente na agricultura. O próximo. E tanto a núbia como a egípcia, eles tinham e usavam o Nilo com uma maestria gigantesca. Ou seja, os canais de irrigação garantiam uma qualidade de vida e de produção gigantesca. A não ser no período que entra aí as famosas 7 pragas do Egito, mas eles conseguiram manter por bom tempo, são mais de 5.000 anos, 4.000 anos, essas civilizações prosperando a partir daquilo que eles tinham na agricultura, enriqueceram e também comércio com os povos vizinhos. Tinham também o próximo. Tinha também, o próximo, na Idade Antiga, no Oriente Médio, isso aí eu queria mostrar, eles faziam um comércio também com os babilônios, ou seja, com o pessoal dos assírios. É aquela região onde fica o rio Tibre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, onde civilizações prosperaram também a partir da agricultura. E é claro que, junto com a agricultura, o exército para atender, entendeu, as expansões das clãs existentes. O próximo. Aí é um slide para mostrar muito na Mesopotâmia, como era a forma de produção. Aqui usavam escravo. Aqui também usavam escravo. Ou seja, esse meio de produção, o meio de produção, terra, instrumento de produção e escravo, eram propriedade de um senhor, de um desses nobres. O escravo era um objeto, era um instrumento. Ou seja, nesse modelo, normalmente o escravo, ele vinha de prisioneiros de guerra. Existem também aqueles que o pessoal comprava, mas boa parte também, nesses lugares, tinham
a pequena produção e os camponeses que usavam a produção. Era uma estrutura hierárquica um pouco acima dos escravos. O próximo. Na Ásia, pode passar, também é muito parecido. E eles usavam muito o rio Yangtze e o rio Amarelo. Esses dois rios na China, eles deram uma condição de milenar de produzir arroz. E na Índia, o rio Hindu. Próximo. Agora, existem civilizações nos dois países aonde estão, como estão os nossos índios, como estão os nossos povos originais. Sendo que onde desenvolver, na China e na Índia, principalmente nas áreas onde os monges estudavam, você vê essas áreas que se fazia de geração para geração, ou seja, montanhas inteiras que foram cortadas, feitos terraços e patamar para manter aquela população gigantesca que tem Índia e China desde aquele período. Ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. Aqui o pessoal usava muito a adubação orgânica, que foi, inclusive, um ponto de observação dos ingleses quando invadiram imperialisticamente a Índia. O próximo. Vamos chegando na Idade Antiga na Europa, principalmente a partir dos anos 600 a 400 depois de Cristo. E eu vou me deter só em duas civilizações. Próximo. Primeiro, a Grécia, com toda a sua sabedoria, com toda sua intelectualidade, a partir daqueles grandes pensadores de Tales, de Aristóteles, Sócrates, Platão, eles conseguiram avançar muito na tecnologia. E na metrópolis, eles exportavam vinho, perfumes, ou seja, eles forneciam na agricultura. Como tinha um exército também muito forte. Esses países, essas civilizações, eles tinham na sua elite, entendeu, uma estrutura de manter e de continuar, entendeu, o processo de exploração dos povos que estavam ao seu alcance. Mas aí o que eu queria mostrar, que até esse período a questão da magia era muito forte. Tanto Grécia e Roma, eles tinham, o próximo, eles tinham suas deusas. Se você pegar a deusa da agricultura da Grécia, tinha que ter, entendeu, todo um carinho. Deméter, ela era o ponto, entendeu, da certeza da garantia das suas grandes safras. Vá à próxima. Quanto a gente fala com Roma, a produção também era bem diversificada. De carne, de leite, de queijo. Ou seja, aqui essas populações já deram um avanço tecnológico, inclusive para a produção de vinhos, de fermentados. E aí vem uma coisa interessante que eu queria fazer o vínculo com o modo de vida e com o modo de produção. O próximo. Também na mitologia era quem garantia a certeza da produção. E a deusa Ceres era a deusa das plantas que brotam os grãos e do amor maternal. Ou seja, a magia predomina nesse período. Também com a questão da agricultura. A próxima. Mas a gente vai aprender uma coisa muito interessante com os romanos. O Estado romano, não é à toa que eles ficaram tanto tempo, entendeu, no poder e no processo de dominação gigantesco. Eles dividiram em categorias de tamanho a exploração do Roma. Os nobres tinham, mas eles tinham, inclusive, faixas de exploração de terra, pequenas, médias e grandes. A pequena, que ia até 108 Ilgera, que equivale a mais ou menos 4,5 a 27 hectares. As médias chegam a 125 hectares. E as grandes propriedades, eles chamavam de latifúndia, que tinham acima de 125 hectares. Ou seja, eu vou fazer um paralelo com o Brasil. Na Amazônia, agricultor familiar tem esse tanto de terra. Mas aí eu vou chegar lá. Ou seja, na Itália, quem produzia e quem tinha
O nobre que tinha, ele tinha uma latifúndia. Ou seja, no período que a Roma Antiga começou aquele processo de fim de civilização, onde o número de latifúndio aumentou. Ou seja, se praticamente acabou as pequenas propriedades, se extinguiu o campesinato, ou seja, os ricos compraram do camponeses, e aí, meu amigo, a gente sabe o resultado que terminou Roma. Terminou no século IV, com Constantino se tornando cristão, e a partir daí a gente teve 1000 anos de terror nesse mundo ocidental. Próximo. Eles tinham 4 sistemas de produção, que era o trabalho direto, parceria, trabalho forçado e arrendamento. Isso eles fizeram por milhares de anos. Próximo. Vá, mais uma. Aí a gente vai entrar, repare bem, quando a gente chega nesse período, volta mais um, volte outro. Quando a gente chega nesse período, a gente inicia o que a gente vai denominar na história do período feudal. Ou seja, do século IV ao século XIV, os 1000 anos que eu me referi. Aonde a gente vai ter, no conhecimento, a razão da fé. É onde vai dominar a Igreja Católica, e aí ela vai impor, entendeu? Na violência, na força, em aquilo que ela quer e que vai prevalecer na civilização ocidental. E que a gente precisa cada vez mais se dedicar a estudar isso, apesar de alguns acharem que não é importante. Mas vá. Ou seja, nesse período, a agricultura era mais ou menos organizada, ou não era tanto, por exemplo, como foi nos egípcios, nos incas, no maia, mas era organizada para tirar proveito para um pequeno número. Ou seja, é a característica do regime feudal. Ou seja, aquele feudo, o nobre e o clero, eles dominavam, seja com os servos, com os camponeses e com os escravos que às vezes tinham nessas glebas. Vá. E a pirâmide, ela é extremamente vertical, onde você embaixo, você tinha uma camada pobre, passando dificuldade, com os servos, trabalhadores, com uma escada fininha, que dificilmente você tinha condição de ascender. E quando você ascendia, era para ser intermediário com as camadas superiores da elite, da burguesia, na época não era burguesia, dos nobres e do clero. Ou seja, esse patamar vermelho que está aí, essa linha vermelha era que separava a elite, entendeu, do povo. Para baixo estava todos os grupos que tinham terra, os artesãos, os comerciantes, ou seja, o que diferenciava um do outro era pela quantidade de posse que tinha. Ou seja, esses 1000 anos, eles são tenebrosos na história da humanidade. Próximo. Mais outra. Aí eu vou buscar na filosofia, aquilo que eu falei no início. O pensamento aí é regido por Deus. O critério de verdade é as escrituras sagradas. E a base filosófica era ou aristotélica ou escolástica. Aí, meu amigo, a gente vai ter na história mais recente do cara dizer que a Terra é redonda, entendeu? Aí a gente já sabe o resultado. Eu não vou me deter. Mas o que é importante é que o universo era regido por Deus. E que a Bíblia era a única portadora da verdade. Próximo. Pode passar o outro. Coisa interessante que a gente ouve muito a gente falar agora, nesse momento que a gente está na universidade. Até 12 de outubro de 1482, para a Europa, esse era o mapa deles. Ou seja, Europa, África e Ásia. Ou seja, esse era um mundozinho pequeno desses povos. Não conseguiam ver a grandeza, por exemplo, que você já tinha nos povos árabes. Vivia naquela estrutura restrita, entendeu? Do seu mundozinho feudal. Próximo.
Ô, Raul, e um dos limitantes, em termos históricos, corte, vai acontecer por volta de 1492, nesse período em que o mundo se manda, entendeu, em busca de novos caminhos, novos, na verdade, era em busca de comércio, era rota mercantis. Já se pensava muito na questão do dinheiro, do lucro, e uma demanda de especiaria, não só na Índia, mas também em algumas áreas da Ásia. E é importante registrar que, à medida que entra esses comerciantes, inicia o declínio do feudalismo. Aí é que sim, surge, entendeu, essa nova classe social, que é a burguesia, fruto do pessoal que foi saindo do campo a partir da pressão dos seus feudos, dos seus nobres, e cria, entendeu, a partir do processo de urbanização, um comércio mais forte e que passam a deter não só o dinheiro, como também o poder. E nesse processo das grandes navegações, vai começar, a partir do século XV, o início do colonialismo, não só na América, mas também na África e em alguns países da Ásia. O próximo. E que vínculo a gente vai ter com a agricultura? É importante determinar que, nesse período histórico, a Igreja Católica diminui o seu poder, não perde, diminui, porque estudantes, questionadores, eles começam a abrir, a partir de conceitos que já existiam, vão buscar em Aristóteles, vão buscar em Sócrates, novas escolas filosóficas. E aí é uma coisa interessante. Na agricultura, aquilo que a gente teve até muito recentemente nesse período, o homem já se separa da natureza. Ele passa para dominar e explorar. Mas como ele entende, a partir dessas escolas que surgem, que a ciência ela pode intervir para melhorar essa condição do homem, mas na condição do homem não como humanidade, mas a partir da visão do lucro, da questão do dinheiro. E eles vão intervir de forma muito forte com tecnologias. O próximo. E a gente vai ver que no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, é quase que cada século você tem um avanço na forma de pensar e na forma de se apropriar e expropriar, não só da natureza, mas também do seu semelhante. Nesse período, no século XV, XVI ao século XIX, é o que a gente denomina, uns gostam, outros não, da primeira grande revolução agrícola. Por quê? Porque essas pessoas que já estudavam, você já tinha escolas, os europeus já tinham aprendido com os árabes, entendeu? Muito da medicina, já tinham entendido que o importante era ter locais para estudar, já tinham sido criadas algumas universidades, e o desenvolvimento de estudo com equipamentos possibilita você conhecer as estruturas das plantas, dos animais, ensaio de nutrição, equipamentos. E aí tem uma coisa super importante, que é a observação empírica. Ou seja, os pesquisadores começam a fazer repetição por indução de experimento. Isso vai dar um grande, entendeu, avanço na agricultura naquele momento histórico. O próximo. E criam um modo de produção que vai pilhar as colônias, que é um sistema de produção chamado plantation. Eu vou falar daqui a pouco quando a gente falar do Brasil. Próximo. Para eu fazer a leitura da colônia, eu me fixei no Brasil, porque é uma coisa interessante a gente ver, porque é um exemplo muito, muito forte da colônia a partir dos europeus. O português, ele foi perverso com a forma de produzir no Brasil. Vamos dar o exemplo para ficar mais claro disso. Evolução, próximo, Thaís. Com a chegada dos portugueses aqui, nossos povos já produziam uma série de coisas, como eu já me referi. Mandioca, amendoim, tabaco, batata, frutas. Ou seja, os nossos povos nativos já tinham o seu modo de produção. O português, ele aprendeu.
Ele viu que o índio, para facilitar a vida, o que é que ele fazia? Ele tinha pequenas áreas, ele plantava em pequenas áreas. E para não dar dor de cabeça, o que é que ele fazia? O índio roçava, queimava, plantava, abandonava aquela área para a natureza fazer o processo de recuperação. Mas o português, ele veio aqui com a lógica de se apropriar, expropriar esse povo, entendeu? De preferência ganhar esse dinheiro com um espaço mais curto de tempo. Em vez de queimar pequenas áreas e usar aquela área, não. O negócio dos caras era botar fogo em tudo. Mesmo que não conseguissem usar nem um terço dessas áreas. Isso pode parecer brincadeira, mas nós estamos no século XXI e é assim que o agronegócio faz. Pega a vegetação nativa de cerrado, isola a área e no verão só precisa fazer fogo nos cantos. Ou seja, a limpeza de milhares de hectares é feita de forma, entendeu, abrupta, comprometendo a vegetação e os animais que estão na área. Mas vamos para o próximo. No Brasil colônia, os portugueses vieram com uma lógica, ganhar dinheiro. Primeiro tiraram o pau-brasil. Depois vieram com cana, fumo, açúcar, café, seringueira e cacau. É um ciclo de exploração. E que usavam, entendeu? Até chegar no cacau, até o cacau, usaram o plantation. Vamos ver o que é o plantation. Isso, o plantation, o nome já diz, né? Quem estudou isso primeiro foram os ingleses. E a forma de produzir, ela tem uma lógica. A base social do plantation é o patriarcado. Se você pegar nas capitanias, não foi dado para mulher, foi dado para homem. E quem é a terra? É do nobre que chegou aqui. E tinha uma lógica. Inclusive, no Estatuto da Terra diz, a terra fica com o mais velho. Ou seja, você tem uma lógica, entendeu, perversa de acumulação e de concentração de riqueza. O próximo. Se a terra, entendeu, ela já tem dono, e aí eu deixo um recado para vocês, é imprescindível ler o capítulo 24, eu já me referi a ele anteriormente, assim chamada acumulação primitiva, para a gente entender que o dinheiro, entendeu, e a apropriação e a expropriação, como é que é feita até hoje. Eu estou falando isso no século 17, 18, mas ela é feita até hoje. Ou seja, a terra vai ficar com essa elite. E quem trabalha, se a elite veio e não quis trabalhar, tinha que ter alguém. Começaram com os índios, mas os índios conheciam a terra mais do que ele. Ou eles eliminaram, como aconteceu aqui na minha terra, aqui em Amargosa, na região, nós tínhamos os Cariri Sapuiá, os 100 últimos foram presos e transferidos daqui para Jiquié, de Jiquié para Poções, de Poções para o sul da Bahia. Por quê? Porque os índios se negaram. Por mais que batessem, eles criaram resistência. Aqui, esses índios não aceitaram a submissão, aqui na minha região, por mais de 30 anos. Por mais de 30 anos. E aí, o que é que acontece? Eu estou levantando isso para meu trabalho de tese, entendeu, professor? Aquela primeira parte. Quem trabalha vai buscar onde? Aí entra a Inglaterra, entendeu? Os protetores, para quê? Naquele primeiro momento, para acumular capital e no seu primeiro início, trazer negros da África, trazer o povo africano para ser escravo. No primeiro momento, quem mais fomentou isso e se capitalizou, a apropriação foi a Inglaterra. E depois os portugueses, os espanhóis também vieram e trouxeram, entendeu? Essa população para fazer esse trabalho que era a base do trabalho do plantation. A próxima. E como é que fazia a turma para trabalhar? A gente tem que mostrar a imagem que é para chocar. Não é para... É chocar mesmo. Imagine como essa população, por mais de 300 anos, foi forçada a trabalhar. Por mais de 300 anos. E o pior é que a gente ainda vê isso. Mas vamos para o próximo. A terra é da elite. Quem trabalha são os escravos. E qual é a forma de produção? Aí você vai ver. É para exportação. A história nossa é essa. Você produz mercadoria. Agora tem um nome bonito. Commodity. Commodities. Olha que coisa, né? Isso aí é o mercado que não tem nome. Não tem pai, nem mãe, a gente não sabe nem o que é que é.
mas tem a commodity. Desde essa época, café, o cacau, ou seja, mercadoria para quê? Para enriquecer essa elite colonialista que a gente tem e que está até hoje. Próximo. Esse é o Plantation. Ô, Raul, e ficou só nisso? Você vai para as áreas marginais e nas áreas marginais ocupou aquilo que a gente vai chamar no Brasil de agricultura familiar camponesa. Ou seja, os índios que ficaram nos seus pedacinhos de terra, os escravos que fizeram os quilombos, os mestiços, os brancos não herdeiros, porque se herdava o primeiro, se quisesse, dava uma bandinha de terra ruim ao irmão. Se não quiser, se botava ele para a cidade. E mais recentemente, fomentado pelo Estado brasileiro, principalmente depois do fim da escravidão, os imigrantes europeus, que aí merece toda uma contação de história que hoje eu não vou ter tempo. Porque esse é o processo de ruptura mais grave que houve no Brasil. Eu reputo esse momento aí e hoje o que a gente está vivendo. O próximo, isso, por favor. Isso foi feito por Gorender. É um texto muito interessante. Essas áreas marginais, elas foram ocupadas e são ocupadas até hoje. Ou seja, em pequeníssimas áreas de terra. A próxima. Ô, Raul, bate mais o outro. E no Brasil, essa ocupação que inibiu, porque o modelo que foi implementado pelo governo era do latifúndio, monocultura, mão de obra escravo, mercado externo. Afora isso, meu amigo, o pessoal nunca se preocupou. É o que nós vamos vivendo hoje no governo Bolsonaro. Preocupação é com o agronegócio. Pequena produção fica chupando o dedo. Eu vou chegar nisso daqui a pouco. O próximo. Mas a gente vê, não volte esse, a gente vê que há um avanço de conhecimento. E aí, enquanto no Brasil a gente fica no... Olha, quando a gente fala em tecnologia de produção, a gente já está com agricultura de precisão. Mas o nosso modo de produção, ele é colonial, em alguns aspectos. Por que eu falo assim que é colonial? Porque em diversas propriedades, nos rincões do Brasil, você ainda encontra mão de obra com condições análogas à escravidão. Ou seja, nós estamos no século XXI, aonde o cara diz quanto vai ter que ter de chuva, ele diz quanto pode botar de chuva, ele consegue, pelo satélite, dizer tudo, mas ainda está, entendeu, com a mão de obra escrava, entendeu, nos seus galpões. Mas os outros lugares do mundo também avançam. E no século XV a XIX, passe mais rápido para mim, você vai ter em 3 momentos distintos, passe os 3, são 3. Pode passar, e esse outro. Você vai ter, e isso é importante para a agricultura, 3 momentos históricos são determinantes. No século XVI, século XVII e século XVIII. Porque isso eu tenho que ligar a agricultura, modo de produção e o desenvolvimento daquilo que a gente vai chamar hoje do capitalismo brutal que a gente vive. Ou seja, se no século XV, aqueles que pensavam, entendeu, de forma inocente, entre aspas, eles diziam que a experiência é a única fonte do conhecimento e buscavam, entendeu, na repetição experimental, a forma dele se separar e de explorar a natureza, dominar e explorar. No racionalismo, no século XVII, e isso é importante, porque ele vai usar a matemática, ele vai colocar a dúvida, ele vai fazer análise, síntese, sistematização, e ele vai criar a tese do reducionismo. 100 anos depois, entendeu? A partir de Descartes, de tantos outros grandes pensadores, eles vão dizer que a única fonte do conhecimento, o conhecimento vem dos sentidos. Ou seja, a ciência que é a única fonte de conhecimento válido. Ou seja, ele afirma a neutralidade da ciência, ele cria o liberalismo e as bases do capitalismo. Ou seja,
pode parecer brincadeira, mas esse legado da repetição experimental, da tese do reducionismo e nas bases do capitalismo, elas ainda são vigentes em boas áreas de nossa universidade. Ou seja, e como é que você usa isso na agricultura? Vamos adiante. Você vai ver, pode colocar mais outra. Ou seja, o positivismo que junta, de certa forma, o racionalismo francês com o empirismo inglês, ele vai justificar uma série de coisas que a gente vê hoje. Pode passar, Thaís. Ele justifica a existência da sociedade burguesa, ele pega nos saberes de Comte e aí vai, entendeu, criar, entendeu, o que a gente tem hoje da maneira mais vil e mais grotesca, que é a exploração do homem pelo homem. Ou seja, no Brasil, no seu ordem e progresso, na sua máxima positivista, a gente vê quem é que leva e quem é que ganha nos verdes da mata, no ouro da bandeira. Ou seja, aquilo que seria a máxima do positivismo, que é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, só beneficiou uma camada muito pequena, entendeu? Na estrutura que a gente vive. Ou seja, a grande população ela está literalmente excluída desse processo. E na agricultura também. O próximo. Aí vem uma coisa interessante. No século XX, XIX para o XX, que a ciência, além de dominar para apropriar, ela avança. Porque ela começa a fazer uso do progresso das ciências que foram implantadas nessa época, da química, da biologia, da mecânica, e vai usar tudo isso na agricultura. Vai usar como? A partir de guerras. O próximo, Thaís. Em 1840, eu não vou me dedicar, mas só para citar, Leben, ele contata, ele estava testando bomba, viu? Testando nitrogênio, testando potássio, e viu que aquilo que ele jogava fora do laboratório dava uma cor diferente nas plantas que nasciam em volta do seu laboratório. E ele aí começou a se dedicar à nutrição mineral de planta. E ele estabeleceu aquilo que na agricultura convencional, que é aquilo que hoje se chama agronegócio, a lei do mínimo, que cada planta tem uma quantidade de absorção de nutrientes diferente. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e seus 16 micronutrientes. E a partir daí, ele começa a usar aquilo que seria base para bomba, ele usa, entendeu, nos períodos fora de guerra, na agricultura. O próximo. E aí vem a siderurgia. Se você perguntar para tudo que é agricultor no Brasil, o trator foi construído como tanque de guerra. Quando vem a período de paz, o trator tem que ser, o tanque teve que ser adaptado, passou, entendeu, a substituir o arado de Aiveca por um trator puxado, entendeu, com a tecnologia que na Europa é interessante usar, mas que no Brasil, por exemplo, não pode. Na Europa se ara a terra para ganhar tempo na colheita. A área está toda gelada, embaixo da terra está quente. Então você passa o arado e vira. Ou seja, você uniformiza a temperatura do solo e você consegue ganhar, às vezes, uma segunda colheita. No Brasil, a gente ara a terra. A área em cima está seca, embaixo está úmida. Você vira, seca em cima e seca embaixo e mata a vida do solo. Ou seja, a gente consegue e conseguiu, a partir dos colegas nossos que foram estudar na Europa, nos Estados Unidos, trazer uma técnica que ela é impraticável no Brasil. E aí eu já estou dando caminhos para a agroecologia. Esses problemas que a gente tem de degradação causado por máquina é fruto da exploração e da expropriação do capital em cima do agricultor. Próximo. E aí, meu amigo, é a última etapa que o cara faz. Substitui o mecânico pelo homem. Mas vamos mais à frente. Tem mais umas. E começa, entendeu? Nesse período, o uso do veneno. Eu vou falar mais à frente dessa parte. Vamos mais outra. Nesse período, a agricultura tradicional, que é essa agricultura pelos povos naturais, ela é substituída pela agricultura convencional, que hoje a gente chama de agricultura do agronegócio. Ou seja, tira os sistemas complexos para o sistema simplificado.
Onde você tem 10, 12 culturas, no fundo de casa, você passa a ter uma só cultura. Ou seja, você inviabiliza, porque na natureza nada está sozinho. Próximo, isso eu vou falar em transição. Qual é a característica? Vá, pode passar. Da agricultura tradicional. É rotação, é policultivo, é uso de adubo orgânico, tração animal, conservar o alimento. Pô, há 50 anos na roça, só se comprava gás quando vinha para a rua. O cara só comprava gás e, às vezes, sal. Ou seja, a lógica do agronegócio e a lógica do capital entrou no campo. Ou seja, a gente não conserva mais o alimento. Não conserva a farinha, o feijão. E agora, com a agroecologia, a partir da discussão da segurança alimentar, que a gente volta a rediscutir essa questão. A integração boi e vegetal, animal vegetal, e semente crioula, e a discussão da agricultura convencional é alimentar o povo. Não é criar mercadoria, não é criar commodity. Próximo. Aí, meu amigo, surge a terceira revolução. Essa veio para acabar com tudo. E aí tem um detalhe que é interessante. A Revolução Verde, quando ela surge nos Estados Unidos, e todos os agrônomos do Brasil, professores das universidades, tiveram curso de graça para irem para lá, ela tinha uma lógica, dominar a natureza, entendeu? De todas as formas, para o ganho econômico. E eles vão denominar essa revolução de Revolução Verde, para fazer frente à Revolução Vermelha, que na União Soviética, Lenin tinha implementado, tirado de um sistema que onde se vivia com os czares num império decadente, ele tinha avançado, entendeu, de forma substancial a forma de produzir a partir daquelas grandes fazendas coletivas. Aí merece também toda uma história, onde as fazendas elas tinham estrutura conforme o local que eles estavam, de forma de produzir alimento para sustentar o povo da União Soviética. Aí o americano, o que é que quis? Em vez da Revolução Vermelha, vamos criar a Verde. E a Verde tem uma lógica. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, eles precisavam botar os estoques de veneno, de trator, de tudo que eles tinham que usar. E quem é que vai bancar isso? É claro que é as colônias. E a maior colônia que eles têm, entendeu? Graças à estrutura das nossas elites, ainda esse Brasilzão de meu Deus. O próximo. E aí, meu amigo, é a coisa mais besta do mundo. É ter um pacote. Passa o outro que fica mais fácil. Pode passar o outro slide. Qual é o pacote? Esse é a forma de modelo de produção. É o modo de produção da Revolução Verde. Desmata, queima, trator, olha, capital, viu? Adubo químico, capital. Cultura, monocultura, semente híbrida, capital. Veneno, capital. Irrigação, capital. Quando sai aqui, ó, numa outra aula eu mostro a vocês. O cara já sai devedor. E o capital cheio de dinheiro. Vamos, o próximo. Mas tem consequência. Pode passar. Consequência, meu amigo, é desmatamento, é agressão, é problemas ecológicos, problemas sociais e problemas econômicos. Tá aí, ó. Isso aqui é margosa. Isso aqui é uma mata. O que sobra, ó. Pode passar. Isso é para chocar. E como é que vai botar fogo numa ladeira dessa? Pode botar outro. E olha o pessoal como é que fica dizendo que é produtor. Aí o cara bota um chapéu de aba, de palhinha, uma fivela, um cinto de fivela grande e vai dizer que é fazendeiro. Olha a condição que está isso. Se diz fazendeiro um elemento desse. Isso aqui é o maior rio de Amargosa, seco. Rio Ribeirão. Olha o tamanho que tinha. Ó. Próximo. Já é consequência do veneno. Quando uma criança, um jovem chega nesse estágio, o nível de colinasterase já está lá em cima. Vocês que trabalham com saúde vão se ver muito isso na região de Irecê e na região de Jaguaquara. E quando chega nesse estágio, aqui ele só tem um caminho. Caixão e vela. O cara, quando chega nesse estágio, ele não tem mais recuperação. Isso é fruto dessa agricultura, desse agronegócio que a gente está, entendeu, o tempo todo questionando. Próximo. Portanto, eu posso afirmar para vocês que essa agricultura que está aí,
ela tem uma crise que é de um modelo hegemônico, ela é global, não é só no Brasil, ela é complexa, e aí eu precisaria ter mais tempo para a gente definir isso. Ela é sistêmica, ela é associada à chamada modernidade, e ela é de percepção de um mundo obsoleto, aonde, entendeu, a concentração de riqueza ela é gigantesca, a concentração de terra é gigantesca. Isso não pode perdurar por muito tempo. Próximo. Pode passar essas. E aí, o que é que eu quero alertar para vocês? É epistemologia dominante como causa da crise. Ou seja, a sociedade, hoje a gente vive em risco social, político, econômico. Ou seja, eles estão escapando das instituições. Olha o que está acontecendo no Brasil. E a reversão disso é mudança de forma de pensar e de valor. Como é que você pega numa sociedade que o cara diz que é temente a Deus, vai para uma eleição, fica pastor e seus... Eu estou falando pastor, padre, todo junto, fazendo arminha. É reversão de valor, é reversão de pensar. Se o cara pensa em matar o outro, imagine na agricultura com a natureza. Como é que o agricultor, fazendeiro do agronegócio vai pensar em manter a natureza? Se ele não vai coevoluir, ele quer um lucro fácil por muito pouco tempo. Ou seja, essa consciência da crise requer uma nova percepção de realidade. E que, para mim, vai passar muito pelas escolas, vai passar muito pela universidade. O próximo. Mas toda crise vem um momento de esperança. No século XX, várias formas de discutir esse modelo de produção não surgiram. Primeiro veio a biodinâmica, a agricultura orgânica, natural, biológica, permacultura, ecológica, até que em 80, anos 80, 70, 80, são lindos. É onde os movimentos, entendeu, ocuparam os espaços. É onde surge o movimento negro, é onde vem surgir o movimento da agroecologia. Ou seja, esses movimentos propiciaram essa discussão de um termo que é cunhado na década de 30. A agroecologia não é da década de 80, ela foi cunhada anteriormente. Mas alguns estudiosos, eles deram, entendeu, esse pontapé inicial de fazer a reversão desses valores que a agricultura, que foi construída no século XVIII, XIX e XX. Próximo, Thales. E aí, a agroecologia, ela também vai avançando. Eu botei uns 3 conceitos só para mostrar a evolução do conceito. Esse foi feito por Costa Bebe e Caporal, uma homenagem a Costa Bebe e Caporal. Caporal morreu tem 2 semanas. Caiu, professor da Universidade Federal de Pernambuco, caiu, bateu a cabeça, foi hospitalizado e com 1 semana faleceu. Um grande agroecólogo. E Costa Bebe morreu há uns 4 anos no Rio Grande do Sul. Em 2002, eles fizeram essa definição, que é quando eles fizeram o doutorado na Espanha, dizendo que era um campo de natureza multidisciplinar, que tem de construir a agricultura de base ecológica na estratégia de desenvolvimento rural que tenha como ideais a sustentabilidade, numa perspectiva de longo prazo. Ou seja, outras definições foram aparecendo. Vá, próxima. Caporal, ele via a agroecologia com aporte de muitas ciências. Isso aqui é uma aula. Imagine que ele vai aportar da agroecologia, da agronomia, da física, da ecologia, da economia, e a partir daí você vai construindo novos valores. Ou seja, quem gosta, eu, por exemplo, gosto muito da discussão da agroecologia a partir da ecologia, a partir dos agroecossistemas, ou seja, das interações sinérgicas, dos equilíbrios. Ou seja, é a partir daí que você vai conseguir construir uma nova agricultura, que você consiga coevoluir melhor com o ambiente natural. Não é dizer que você vai ter o ambiente natural de volta, mas mais próximo possível. Próximo. Tem os conceitos de Altieri. Altieri e esses são 2 grandes teóricos. Miguel Altieri, ele diz o seguinte, que a ciência apresenta uma série de princípios, conceitos para estudar, analisar, manejar e avaliar o agroecossistema. Isso nós vamos ver na próxima aula. Próximo. Mas existe um conceito que é colocado hoje pela aba
baseada em Alexandre Wetzel, que a agroecologia ela pode ser ciência, ela é prática, ela é movimento, ela é o agroecossistema, mas ela também é o território. Mas ela precisa de transição e pensar na soberania. Ô, Raul, isso aí eu vou deixar com gostinho para vocês para a próxima aula, que eu vou detalhar esse conceito de agroecologia para vocês. O próximo. E vou discutir a transição agroecológica a partir desse slide anterior. Próximo. E 2 perguntas. O que fazer e como fazer para fazer frente a essa estrutura que a gente vive hoje do agronegócio? A próxima. E aí é para vocês, jovens. Principalmente a turma que trabalha na área de saúde. Nós nunca podemos esquecer. Pode passar há 8 a 10 mil anos, temos esse tipo de clima que está aí. Principalmente naquilo que a gente chama da nossa caatinga. Se o clima fosse devastador, os portugueses teriam encontrado aqui um deserto. Mas não. Eles encontraram homens, plantas e animais que estavam perfeitamente adaptados a esse clima. Na Mata Atlântica, no Cerrado, onde eles chegaram. Próximo. A degradação, seca, vieram com portugueses, com a Casa da Torre, com o latifúndio, com as cercas e com os currais. Ou seja, se a gente quer, entendeu, um mundo melhor, a gente tem que escolher o que vai semear, porque nós somos obrigados a colher aquilo que plantamos. E nossa missão, aí eu falo nossa, há 2 anos atrás, deu Bolsonaro, deu a fome, entendeu? Deu a destruição de um Estado para o favorecimento, entendeu? De uma elite pequenininha. Imagine vocês, se a gente pagava 30% da dívida, que era 1 trilhão, esses caras de pau estão pagando 1,34 trilhão de juro de dívida. Então o problema do Brasil não é de dinheiro, não é de riqueza, porque riqueza tem. A riqueza está sendo apropriada. Eu gosto de usar o termo certo, está sendo roubada por uma elite perversa. E que não é essa elite classe média que a gente vive, não. Entendeu? No cotidiano. É uma elite rentista, é uma elite que sequer mostra no nosso país mora. Você pegar a dona do Itaú, ganha dinheiro no Brasil, mas deu 30 milhões de dólares para consertar a igreja na França, no mesmo período que queimou o Museu Nacional. Ou seja, é uma elite que explora, expropria, rouba, entendeu? Mas prefere viver lá, entendeu? E jogar o seu dinheiro lá. Ou seja, na agricultura não é diferente. Na agricultura, a gente está vendo. E agora, entendeu? A partir das mudanças na lei, a gente vai ter um problema mais sério, que é você ter milhares e milhares. Quando eu falo milhares, é 100 mil hectares, 150 mil hectares na mão, entendeu? De pessoas que nem aqui são. Principalmente chineses, americanos e de grandes grupos econômicos. Então, turma, a agricultura, ela tem, entendeu? Um forte imbricamento com a forma de exploração do capitalismo que a gente está vivendo. Ou seja, se a gente quer mudar, a gente tem que mudar, entendeu? A partir do conhecimento e a partir da militância de cada um de nós. Eu estou aqui à disposição para perguntas. Eu fui mal educado, era para dizer que podiam me interromper. E falei muito, estou aí para ouvir e para ser questionado. Fantástico, Leandro. Nossa, incrível, incrível, incrível. Quando eu penso que as professoras e professores, os médicos, os arquitetos, os engenheiros são formados sem ter esse conhecimento, eu fico muito triste, muito triste. Porque toda a tua expectativa no final de que sim, é possível mudar, pela ação humana, de quem pensa, de quem compreende, de quem age, vai depender do acesso que a gente tem a esse conhecimento. E esse acesso é restrito,
Esse acesso não se dá, esse acesso é negado. É pela negação do conhecimento, é pelo ocultamento, é pelo silenciamento, é pela naturalização. Ah, sempre foi assim e assim será. Nós estamos vendo a sustentação do que tem de mais perverso na história da humanidade. Então, Lomanto, vamos verificar se os jovens têm perguntas. Nós estamos com 24 pessoas. Fantástico. Olha, parabéns pela tua exposição. Parabéns. Professora, eu queria pedir aos jovens, eu gosto de chamar de menino, né, por causa da idade, botem de audição, porque na próxima aula eu posso fazer correlação quando eu estiver discutindo a questão da transição. E estou aberto a pergunta. Você também questionar, dizer que você está errado, viu? Porque ninguém é dono da verdade. Seria o maior prazer. Eu estou verificando aqui se tem alguém com a mãozinha levantada. Eu não percebi ninguém. Eu estou vendo. Ó, tem gente do Morro de Chapéu aqui, que é o Pedro. Eu estou vendo no chat se tem alguma pergunta. Você falou realmente o que era necessário falar, meu querido. Você foi excelente. Concordo com a Celidalva. Nós vimos aqui que Lomanto mencionou dois estudiosos da nossa equipe, que são da área da biologia, e eles farão uma exposição para nós. É justo a professora Márcia, que também é professora no Recôncavo, e o professor Sandro, que também está fazendo mestrado, e os dois vão fazer uma exposição para nós, para explicar nesse universo todo que o Lomanto mostrou para nós como se desenvolveu, como é que surgem os seres humanos e como nos tornamos humanos. Então, nós vamos ter oportunidade com a Márcia e com o Sandro de aprofundar essa dimensão. Agora, isso não pode ser visto fora dessa linha histórica que o nosso querido Lomanto apresentou. Lomanto, eu tenho feito exposições e tenho feito um recorte histórico, principalmente os 1500 para cá, que é justo quando a Europa ela desenvolve o colonialismo para o lado da América Latina. Mas uma coisa que também estudiosos da nossa equipe, como a Clímaco, por exemplo, têm se dedicado, ela é uma professora, mas a devastação na África pelos países europeus, que vai desde a Alemanha, a Bélgica, todos eles, a França, na África, no Oriente Médio, é devastadora, devastadora. Então, sistemas que eram desenvolvidos de cultura dos povos passam a ser destruídos com um processo de exploração da natureza e do trabalho humano. E aí, para que tenha uma conformação a isso, tem que corresponder a um sistema educacional. Se não tiver um sistema educacional que eduque a população pode reagir e não aceitar. Os povos indígenas aqui na Bahia, lá no sul da Bahia, desde os 1500, lutavam para não se submeter a esse colonialismo perverso. Portanto, a hipótese que nós levantamos é de que
para manter o modo de produção capitalista, tem que ter um correspondente projeto educacional, um projeto de formação humana, que tem fundamentos, que tem bases, que tem epistemologias. E isso tudo, agora, está sendo severamente criticado. Por quê? Porque, como você mencionou, se tu entra dentro da Universidade Federal da Bahia, você vai ver epistemologias que não permitem a gente ter essa visão de totalidade que você nos apresentou. Você apresentou uma linha histórica. Você mostrou para nós, gente, nem o médico, nem o enfermeiro, nem assistente social, nem o professor, ninguém tem condições de compreender o que está posto hoje, se não puxar o fio da história. E se não estabelecer um nexo entre o que tem a ver essa história com o sistema educacional que a gente tem hoje. Por que hoje defendem a educação domiciliar? Por que defendem a educação cívico-militar? Abriram, aqui na Bahia, estão abrindo as creches civil-militares. Sabe o que significa? Os bebês. Sabe o que significa a educação infantil submetida à lógica militar? A militarização? A estrutura militar se sustenta pelo quê? Pela submissão e pela hierarquia. Tem alguém que manda, alguém que obedece. Querem introduzir isso com as crianças. E isso tudo tem a ver com essa estrutura do desenvolvimento da agricultura com base no latifúndio, com base no agronegócio, com base nos agrotóxicos, nos transgênicos que prevalece hoje. E aí eu tenho duas mãozinhas levantadas, a nossa querida Marise e Fernando, só para fechar o raciocínio, nós vamos ver que já saiu essa semana, as mulheres dos latifundiários com cartilhas e orientações para perseguir professores que apresentem o conhecimento que Lomanto apresentou aqui, que elas consideram que é um conhecimento que vai contra o latifúndio, e que o latifúndio é pop, o latifúndio é bom e não deve ser combatido. E o professor que levar esse conhecimento, ele precisa sair do sistema educacional, perder seu emprego e até ir preso. Minha querida Marise, depois Fernando. Oi, gente, boa noite. Professora Celi, já fiquei bem contemplada com tua fala. Eu ia fazer justamente referência nesse modo de produção, a correlação que existe com a educação. Porque ao falar de trabalho, de modos de vida da história, para cada modo de vida desse, a educação correspondente. E principalmente eu senti falta, Lomanto, dessa discussão, você colocou várias vezes ali no slide, de quem trabalha. Você foi caminhando ali na Grécia Antiga, até antes, mas é preciso dizer sobre essa riqueza social que é fruto do trabalho humano, não ficou bem explícito na exposição, nesse sentido, né, desse conhecimento na história que sempre foi apropriado por aqueles que dominam, né, os meios de produção, desde a antiguidade clássica aos dias de hoje, e daí se inaugura sistemas de ensino diferente, e a apropriação desse conhecimento diferente também. A apropriação do conhecimento para a agricultura familiar, enquanto força, para a agricultura familiar não, para a agricultura, a agroecologia e tal, como força produtiva, ela, né, vem sendo de domínio privado, então tratar nesse aspecto. Não sei se cabe, coisa para a Celi ver depois, Educação e Luta de Classe, de Aníbal Ponce, mas, né, o livro Educação e Luta de Classe, mas compreender a agroecologia como força produtiva, a história da agroecologia
como propriedade privada e força produtiva, acho que, e como se ele colocou, que educação emerge em cada tempo histórico para referendar esse modo de vida que você fala. Era isso. Mas muito bem, parabéns, é bem denso o trabalho. Muito bem. Fernando, meu querido. O professor Lomanto caiu, mas mesmo assim eu vou dar os parabéns pela apresentação, que foi muito rica. E enquanto ele falava, me surgiu um questionamento. O processo de desenvolvimento da agroecologia, enquanto modo de produção, o pensamento dele, a forma do desenvolvimento da agroecologia, ela tem que ser dentro dos moldes do processo de produção capitalista, ou a gente tem que começar a pensar em incentivar uma outra forma de produção, de economia, talvez a economia solidária. Fiquei me perguntando sobre isso. Meus dados móveis. Professora, Pode falar, meu querido. professora, minha internet caiu. Eu estou no celular de Márcia, porque nem meu celular está funcionando. Eu estou sem internet. Mas qual foi a pergunta? Teria prazer de responder. A Marise, ela fez referência à questão da relação trabalho e educação nos modos de produção e ela sinalizou o que vai acontecer no ACC. Nós vamos aprofundar essa dimensão, mas ela mencionou que sentiu um pouco de falta, mas nós vamos ver isso. Lomanto vai voltar. E Fernando está perguntando, escuta, a agroecologia no capitalismo é possível ou nós vamos ter que pensar no socialismo? Ou na economia solidária? Celi, me permita, era para dar essa continuidade, senão a coisa fica... Rapidinho, Lomanto. Entender que a escola Florestan Fernandes... Tranquilo. Florestan Fernandes, as escolas profissional do MST, de Josué de Castro, os centros de formação de economia solidária da CUT, a escola... e outras, né? As escolas famílias agrícolas e tantas outras ali no Pará, com o professor Fernando do Pronera, né? Se ele conhece muito bem, faz um outro tipo de educação, outra educação. Então, é possível, viu, Fernando? Com todo o desmonte que o capitalismo faz, já se tem muito trabalho e muita produção numa outra perspectiva, que não vai ser no modo de produção capitalista, com certeza, mas são elementos, né, são indícios de um outro modo de, como o Celi gosta de dizer, de formar um outro homem, uma nova mulher para uma nova sociedade. Eu vou começar recomendando a todos lerem esse trabalho. Ele foi publicado em 2015. Deixa eu ver, 2015. Trabalho, Agroecologia e Educação Politécnica nas Escolas do Campo, da professora Roseli Caldarte. Esse artigo, ela vai trabalhar tanto o trabalho como a educação, que pode ser trabalhado nas escolas do campo, a partir de referenciais teóricos que trabalharam com a escola politécnica na antiga União Soviética. Mas também vai buscar na escola politécnica, e não só na União Soviética, mas também em outros, mas principalmente lá, exitosos. A gente não tem como trabalhar com agroecologia, e eu acho que é complicado e difícil, é uma enganação, é uma embromação. Eu vou tentar ser mais direto. Você pegar assim, você no modo de produção capitalista, você tem alguns atores globais, o cara lá da Natura, o cara da Boticário, que tem utilizado algumas tecnologias que são próprias da agroecologia. Vamos dar exemplo, a agricultura sintrópica, que virou moda, entendeu? Que foi um trabalho desenvolvido a partir de Ernest e de Henrique, que é um rapaz aqui do Vale de Jiquiriçá. Ou seja, mas aí foge a coisa mais importante que tem na agroecologia.
A agroecologia não é só um modo de produção, ela tem por trás a questão do modo de vida. Quando você começa, entendeu, a discutir o modo de produção a partir do lucro, ela deixa de ser agroecologia, ela passa a ser agricultura orgânica. Ou seja, e isso, os caras estão se apropriando, inclusive do termo da agroecologia. Eu vou ser mais direto. Se você chegar nas áreas de produção de uva do São Francisco, o cara diz assim, aqui é uma produção agroecológica. Na minha ignorância, que aí eu falo sempre na ignorância, porque não existe condição de você conciliar. Aquilo você está fazendo agricultura orgânica, a exploração do capital continua, o afã ali é o lucro, e não tem nenhum tipo de trabalho de coevolução com a natureza. Está entendendo? Agora, o que é que acontece? Nós vivemos hoje num regime capitalista. Como é que quais são os caminhos? Vamos pela economia solidária. E o que não falta são exemplos positivos, como falou a Marise. Se você pegar, eu tenho uma colega que inclusive, é a responsável pela extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é a professora Tatiana Veloso, ela tem centenas de experiências, olha o que eu estou dizendo, centenas de experiências em toda a Bahia, trabalhando com a economia solidária. Inclusive, onde eles têm um processo interessante de troca. Ou seja, nós vamos ter que evoluir para isso. Ou seja, o agricultor direto ao consumidor. Ou seja, a gente tem como fazer dar bypass no sistema que está aí. E o que não falta são exemplos. Eu gosto sempre de dar o exemplo cubano. O povo não gosta, mas para mim é o melhor exemplo que você pode dar. Cuba, quando veio a quebra da ruptura da União Soviética, Cuba ficou sem produção nenhuma, porque todo o adubo era mantido e enviado pela União Soviética. Eles, em 3 anos, eles tiveram que se readequar. E eles se readequaram, e lá é interessante. Vocês do NEPA, vocês que gostam dessa área, o que é que eles fizeram? Lá o agricultor não produz quantidade como a gente produz aqui. Lá eles produzem nas fincas para famílias. Então, se você pegar, por exemplo, eu conheço um cara, ele está sempre nos encontros de agroecologia, nos congressos de agroecologia. Ele era físico nuclear. Quando a União Soviética acabou com a energia nuclear na coisa, ele foi dado uma opção. Ele voltou para a finca dele. Ele e a família. A filha dele já é pós-doutora e é agricultura campesina em Cuba. Agora, os valores da sociedade cubana não é os valores da sociedade capitalista. Agora, imagine que a finca dele produz para 300 famílias. Olha o número, 300 famílias. Ou seja, eles alimentam dioturnamente 300 famílias. Admiro o nome dele. Então, a gente tem chance e tem oportunidades. Agora, precisa realmente... Eu sou... Por que é que eu fui para... Eu sou agrônomo, a professora falou. Porque eu acho que eu tenho que me dedicar a entender melhor a educação do campo, para que a gente possa, por dentro dela, fazer essa transformação que a gente precisa fazer nos municípios que a gente vive, que são municípios rurais. Porque o que está sendo colocado aí como educação do campo, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque você não mudou em nada a prática, a didática, entendeu? Em nada as escolas. Só se apelidou. No máximo se faz uma hortinha. Nada contra a hortinha. Nada contra a horta. Mas você não vai a fundo na questão, que é o que Marise me questionou. E que ela tem razão. Entendeu? A todos têm razão. Por quê? Porque a gente precisa ir fundo na escola. E tem, entendeu? Você tem pela escola do trabalho, tem pela pedagogia do movimento, você tem até, entendeu, um grande brasileiro que pode dar contribuição muito importante, que é Paulo Freire, com a educação popular. Ou seja, o que não falta é como nós trabalharmos nas nossas escolas, entendeu? Para fazer frente à forma das escolas que estão aí direcionando para o agronegócio. Já começa quando o menino chega na escola. A professora já olha com desdém. Entendeu? Você vai ficar na roça? Meu amigo, só de falar na roça já é pejorativo. Tu entende que é um processo muito mais rico,
entendeu? Que a gente vai ter que... E aí não é só da gente. Não é só do educador, não é só do professor. Esse é um movimento que tem que fazer, que quer uma sociedade melhor. Eu costumo dizer uma coisa que você tem que ter quina. Ó, nada redondo presta. Redondo você pega e chuta. Você tem que ter quina, você tem que saber o que é que vai defender. Porque o que é que está acontecendo com a nossa sociedade? A gente conseguiu ser manipulado, entendeu? Aí eu falo, foram 69% da população brasileira foi manipulada a partir de veículos de comunicação. Ou seja, a gente está vivendo hoje um processo maluco. Por quê? E aí a professora está falando. Porque na universidade você não discute mais a questão histórica. A gente fica no devir. Olha que negócio. O devir é coisa nenhuma, meu amigo. O processo está hoje. Você tem que conseguir conhecer a história para, a partir daí, das reflexões que você faz nessa história, no momento que a gente vive, traçar um novo caminho. Senão, vamos ficar o tempo todo nessa enrolação. Eu converso muito e peço desculpa, porque caiu minha internet e eu fiquei aqui no celular e eu não consigo acompanhar o chat. E eu sei que já está na hora de encerrar. Mas de coração, no dia 17 nós discutiremos mais profundamente essa parte da transição agroecológica. E obrigado. Marisa, um abração. Professora de coração. Essa é a proposta. Eu vou falar uma coisa. Um abraço, Lamar. Deixa eu lhe falar uma coisa. A gente tem que falar isso quando tem muita gente. E não é bajulação. Professora Celi Tafarel, a senhora é minha referência de mestra, de pesquisadora, minha referência, entendeu, de intelectual orgânica, porque a senhora é militante de partido, a senhora é militante, entendeu, de central sindical, entendeu, que é uma coisa que a maioria dos intelectuais orgânicos da gente só faz, entendeu, desdém. A senhora não, a senhora sai, pega na massa, entendeu? Então eu tenho a senhora como meu exemplo. E tenho a maior honra e alegria, entendeu? De toda vez que precisar, estar colado contigo. Tudo bem, é isso aí. Querido, você me fez chorar no final da noite. Nós vamos continuar. Eu quero conclamar os jovens que estão nesse ACC, fiquem atentos. A Thaís está acompanhando vocês, a nossa querida Seridalva está acompanhando, Lomanto está acompanhando, o grupo todo, a Marise está também acompanhando, e, portanto, nós vamos continuar dialogando pelo WhatsApp, pelo e-mail, e vamos nos encontrar novamente dia 17, né, Thaís? Com Lomanto, dia 17. Daí, Marise, o que ficou pendente a gente recupera e continua, tá certo? Certo, minha querida. Na hora que você quiser, estamos a postos. Um abraço. Podemos encaminhar, batendo palmas, abrindo a câmera. A Thaís vai tirar uma foto, agradecendo pelo manto essa brilhante exposição. Aí, meus queridos. A Alba vai ficar dando informações sobre a feira agroecológica, a Thaís vai dar informações sobre o seminário, certo? Queridos, Gabriel... Vamos ligar a câmera para eu registrar, peraí. Jocilete aqui. Onde é que eu leio aqui? Débora. Gabriele. Tá com a câmera ligada já, viu, Raul? Rafaela. Aí a Nádia pode ligar a câmera? Já estou entrando. A internet chegou. Muito bem. Tirou a foto para ficar registrada. Peraí, deixa eu ir logo pro WhatsApp para postar logo. Sorriso, povo Olha bonito. só. Raul tá entrando, né? Pelo computador. Que povo lindo! Olha o Sandro aqui. O Sandro vai dar aula para nós também, junto com a Márcia. Ok. Beijo no coração de todos, todas e todes. E até o próximo encontro. Eu amo vocês.
Lomanto, fantástico, muito obrigada. Tchau, meus queridos. Tchau, minhas queridas. Tchau, Pro, beijo. Pessoal, até semana que Boa vem. noite a todos. Beijos. Tchau, Pro, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Pro. Boa noite. Até semana que vem. Até a próxima aula. Até a próxima.